Bom, então, vamos começar o nosso webinário, Semeando Ideias, o caminho das técnicas de restauração ecológica. Gostaria de agradecer a todos, que estão presentes e a todos os palestrantes que aceitaram o convite. Muito obrigado. É um privilégio para a gente tê-los aqui e poder ouvir um pouco, do conhecimento de vocês. Acredito que vai ser ótimo para todo mundo. Muito obrigado a todos. E então, vamos começar com a nossa primeira palestrante, a professora doutora Fátima Pina Rodrigues. Ela é minha orientadora do doutorado, é uma pessoa incrível, a maior especialista de sementes do Brasil e provavelmente do mundo todo, reconhecida internacionalmente, uma professora incrível. E ela dará, para a gente a leitura. Opa, deixa eu abrir aqui um minutinho. Intitulada Aptidão de espécies para semeadura direta. Professora doutora Fátima, fique à vontade. Bruno, primeiro você, a toda a equipe, a todos que estão aqui, passando por essa ideia do nosso webinário, Semeando Ideias. Eu agradeço o convite e espero que a gente consiga mostrar um pouco do trabalho que nós estamos fazendo, e que não é um trabalho só meu, é um trabalho de todo um conjunto de pessoas. Na realidade, o que nós vamos apresentar é uma coletânea do que nós temos feito nos últimos tempos em termos de sementes. Apenas para chamar a atenção, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês e apresentar o material que nós preparamos para que a gente possa discutir um pouco. Então, dentro do webinário, esse material que eu vou apresentar, ele faz parte do trabalho que a maioria dos nossos estagiários e alunos do programa de pós-graduação em planejamento e uso de recursos renováveis participa. Então, é um grupo grande do nosso laboratório de sementes e mudas, e esse projeto é uma linha de pesquisa, na realidade, que é constituído de uma rede de áreas de semeadura direta em zonas secas. Então, nós temos estabelecido várias áreas, e esse resultado é um conjunto de resultados desses trabalhos, dessa atividade que a gente vem desenvolver. Especificamente hoje, é mais uma provocação, é a questão de aptidão de espécies florestais para a semeadura direta. Esse trabalho ele faz parte da pesquisa de vários de nossos alunos, mas ele especificamente tem a maior quantidade de dados oriundos dos trabalhos de Ivonir Piotroviski, Lausane Soraya, coordenação de José Mauro Santana e minha orientação geral. Tá? Eu vou apresentar esses dados e ele vai ser apresentado em 4 partes. A primeira parte, em que nós vamos falar um pouco da semeadura direta e o plantio direto. Quais são os conceitos, vantagens e desvantagens, vamos falar depois a seguir um pouco de autoecologia e traços funcionais, chuva de sementes, estratégias reprodutivas, e finalmente vou falar de restauração, aptidão para semeadura direta, a partir do conjunto de estudos de casos, resultados reunidos aqui. E vamos, no final, falar um pouco do que nós aprendemos, mais como uma provocação em relação à questão de aptidão ou não de espécies para semeadura direta. Então, vamos falar das técnicas de plantio direto. O plantio direto já é uma prática comum na área de agricultura. Então, ele mantém algumas semelhanças e algumas dessemelhanças ou diferenças. No caso da agricultura, nós já temos máquinas desenvolvidas, materiais desenvolvidos, equipamentos sofisticados, mas isso é possível porque na agricultura se utilizam materiais que são materiais basicamente materiais
que já são melhorados geneticamente. Então, o plantio direto é feito para a soja, para o milho. Então, você tem uma grande padronização das sementes, do tamanho, inclusive da qualidade. Já nas espécies florestais, algumas atividades da semeadura direta, que é como nós chamamos, aqui é plantio direto e nós chamamos de semeadura direta, a nossa semeadura direta ela tem exatamente o contrário, a grande diversidade de espécies, formatos de semente, tamanhos de semente, qualidades diferentes, formatos muito diferentes, que fazem com que a complexidade seja maior e muita dificuldade em mecanizar essa atividade. Então, isso nos dá vantagens e desvantagens em termos da atividade de semeadura direta. Nos traz os dois pontos de vista, a dificuldade de mecanizar, a facilidade de ter uma diversidade muito grande de espécies. A situação atual que nós temos é uma série de estudos que vem sendo feito em todo o Brasil com a semeadura direta, e principalmente a semeadura direta feita por meio da muvuca. Então, uma das perguntas que a gente sempre faz quando a gente está trabalhando com semeadura direta é o que nós vamos esperar dessa prática. Nós queremos o que com a semeadura direta? Ter emergência e abundância, uma grande quantidade de mudas, termos diversidade, reduzir os custos, porque uma das grandes vantagens que se diz em relação da semeadura direta para o plantio de mudas é a redução de custos. Será que reduz custos? Ou a gente só quer cumprir as metas de monitoramento que são estabelecidas pelos mecanismos legais? Ou as nossas metas que nós estabelecemos? Qual é o objetivo que eu tenho para usar as técnicas de semeadura direta? Bem, a semeadura direta que vem sendo utilizada por nós, ela se baseia no método da muvuca, que foi disseminado e divulgado bastante pela Rede Sementes do Xingu e vem sendo aplicado por várias instituições. A semeadura direta ela se caracteriza por muvuca pela grande diversidade de espécies que são misturadas e distribuídas nas áreas ou de forma mecanizada ou de forma manual. Tá? Esse tipo de semeadura direta ele propicia que você consiga ter uma aparente maior diversidade de espécies. E aqui nós vamos discutir esse tipo de aparente diversidade de espécies. O que nós usamos como conceito na aplicação do método de muvuca dentro da nossa rede de áreas de semeadura? A gente considerou que existe um grupo de espécies, um protocolo para a seleção de espécies e um processo de que é possível você ter um número menor de espécies em uma fase inicial, desde que você tenha uma paisagem que permita que outras espécies cheguem. Então, nós usamos, foi desenvolvido por Elliott, Dr. Elliott, da Austrália, ele desenvolveu, publicou e apresentou o seu conceito de Framework Species. Então, quando nós fazemos seleção, nós estamos preocupados em selecionar espécies jocóricas capazes de atrair a fauna, espécies ornitófilas capazes de atrair polinizadores, aves, morcegos, principalmente para que possam vir e fazer essa conexão da paisagem. Por isso, a nossa preocupação com a diversidade não é tão grande, mas sim com espécies que sejam capazes de promover o retorno rápido de algumas funções no ecossistema, como recobrimento, como atração de fauna, como aporte de nutrientes, como depósito de serrapilheira, crescimento, sombreamento e condições para o desenvolvimento de outras espécies. Esse é o conceito em que nós nos baseamos para trabalhar com a semeadura direta. Então, a gente passa por várias etapas. O preparo da muvuca, que parte da seleção adequada de espécies, o processo de semeadura, a colocação das sementes no solo, seja manual ou mecanizada, e pensar qual a diversidade de espécies que nós vamos trabalhar nessa área. Então, nosso trabalho ele partiu para que nós possamos pensar se existem espécies ou se existe um conjunto de características
que fazem com que as espécies tenham aptidão para a semeadura direta, ele partiu de uma revisão sistemática de literatura, onde nós trabalhamos com tamanho de semente, dormência, utilizamos adubo verde como forma, pensamos no preparo do solo, pensamos na seleção de espécies e pensamos na questão do custo. Então, nós detectamos uma série de práticas que são usadas, foram pesquisadas, muitas considerações que a gente encontrou na literatura, por exemplo, muitos estudos indicam que as sementes grandes apresentam melhores resultados. Então, qual foi a nossa proposta? Foi separar as sementes por tamanho, utilizando o número de sementes por quilo em classes e definir classes de tamanho para que nós possamos realmente testar o que são sementes grandes. Quanto maior a semente, mais cara ela é, maior é o ciclo de produção, maior é o custo que ela tem. Então, cada unidade de semente é mais cara. Será que ter mais sementes grandes vale a pena? O custo aumenta. A outra questão é, muitos autores dizem que é importante colocar espécies que tenham dormência e que se fazer a quebra física para que ela tenha, a quebra de dormência, para que ela tenha uma rápida germinação. A outra questão chave para a gente, que mostra como nós adotamos o framework método, é que nós adotamos a técnica de cultivo mínimo, com a subsolagem da área apenas na área de plantios. Nós fazemos a subsolagem apenas nas linhas de plantio, com o objetivo de estabelecer um nicho localizado de germinação. Além disso, toda a seleção de espécies se baseou no método do Dr. Elliott, de framework, ou seja, espécies que têm funções ecológicas, elas podem atuar em diferentes funções ecológicas. Então, quando nós adotamos o método framework, nós pensamos como resolver as barreiras críticas que cada sítio tem em termos de nicho de germinação. Como atrair a fauna, como está a conectividade da paisagem e, mesmo que trabalhemos com baixa diversidade inicial de espécies, que essas espécies sejam capazes de manter essa conectividade na paisagem. Então, esse é o conceito que nós adotamos na seleção de espécies para semeadura direta, principalmente em termos de aptidão. Então, pensando na semeadura direta e a ecologia das espécies, a autoecologia, nós temos 4 fases importantes na semeadura direta. A fase da semente, é quando nós temos a semente com uma qualidade a ser avaliada. A segunda fase, que é quando a semente emerge, a emergência da semente no solo. E, finalmente, a terceira fase, que é a fase da sobrevivência desse material. Então, a semente diretamente, nós ao selecionar, nossa preocupação tem sido, nossos estudos têm se baseado quais são as características, os traços funcionais que podem facilitar ou podem mostrar a maior ou menor aptidão da espécie em relação à semeadura direta. Nós temos trabalhado com a categoria ecológica, pioneira ou não pioneira, a natureza ortodoxa ou recalcitrante, o tamanho da semente, a qualidade, e aqui qualidade, eu falo qualidade das sementes em termos de laboratório, potencial de germinação, o vigor, que é uma característica altamente herdável, que é o potencial, que é quanto a semente consegue germinar em condições não desejáveis, e a presença de dormentes. Além disso, para que a semente passe por essas fases, além das características inerentes da espécie ou do indivíduo, nós temos os fatores abióticos, que vão afetar diretamente a emergência e a sobrevivência. Pensando nesse conjunto de fatores, é que nós começamos a estudar a questão da aptidão, pensando quais são as estratégias ou traços funcionais que cada espécie tem para estar ou não, ou poder ser indicada ser uma espécie que tenha potencial para ser utilizado na semeadura direta. Pensando nisso, começamos pensando, quantas sementes a natureza joga numa área para semeadura direta?
Levantamento realizado mostra que isso varia de 6 milhões a quase 15 milhões em áreas de zona seca de propágulos por hectare por ano. Se nós fizéssemos uma conta muito geral mesmo, isso dá cerca de 1.800.000, 1,8 milhão de propágulos por hectare, 1,8 milhão de propágulos. E o que a gente usa na semeadura direta? Na semeadura direta, o que tem sido usado é de 250.000 a 1 milhão de propágulos por hectare. A gente encontra muitas publicações que dizem 250.000, 500.000, mas quando nós analisamos, fazemos uma conta de trás para frente, em relação à viabilidade média das espécies, lembrando que a nossa especialidade é tecnologia de semente, nós vemos que, na realidade, muitos autores, na realidade, usaram mais de 1,5 milhão de sementes por quilo, porque isso só seria possível se ele usasse semente de altíssima qualidade. E a gente sabe que muitas das espécies utilizadas não têm essa qualidade média muito alta. Então, quando nós pensamos na quantidade de propágulos, dados que têm sido levantados na literatura mostram que isso varia de 6% a 8%. Tá? Isso nos dá uma probabilidade de termos de 8.000 até 30.000 plântulas por hectare. Quer dizer, nós temos, apesar do baixo aproveitamento das sementes que são jogadas, isso nos dá uma alta densidade de plantas por hectare. Mas é muito importante pensar o custo semente, ele tem que ser menor do que o custo da muda plantada e da área manejada. E isso é uma coisa que não se pode deixar de ser considerado. Então, quando eu defino a densidade de semeadura direta, eu tenho que levar em consideração. E lembrar que na natureza, com os fatos estocásticos, a quantidade de propágulos que são lançados para que se tenha sucesso no estabelecimento de um indivíduo, estocasticamente, é muito, muito, muito maior. Ou seja, nós temos que agregar muito conhecimento ainda para termos uma efetividade maior de uso dessa semente, que é uma semente colhida, produzida, transportada e que, portanto, tem um custo inerente. Então, eu gostaria de passar para vocês alguns conceitos importantes que nós estamos aplicando nos estudos de aptidão de espécie. O primeiro conceito é o conceito de germinação, tá? Percentual de germinação. O percentual de germinação é um conceito que representa o potencial máximo de germinação que uma espécie é capaz de apresentar. Esse potencial de germinação, ele representa, em condições controladas, quanto é, se eu der as melhores condições possíveis para uma determinada espécie, qual é o potencial máximo dela germinar. E isso é expresso no laboratório pelo percentual de sementes que tem produção de radícula. Então, isso é o potencial germinativo da espécie. O conceito que nós usamos é a germinabilidade, quando trabalhamos com semeadura direta. A germinabilidade é a emergência em campo. A gente não chama a semente no campo de germinou, ela germinou. O termo que nós usamos, ela emergiu. Em campo, ela emerge. Germina no laboratório, quando nós, os tecnologistas, distinguimos os dois termos. Germinação é quando é feito sob condições controladas, dando o máximo potencial de germinação. Emergência é quando ela emerge no campo. Então, nós temos o termo germinabilidade para mostrar a relação entre o número de sementes que nós jogamos na área e a percentagem de sementes que emergiram formando planta. Então, essa percentagem, tá? Número de sementes que eu joguei na área de uma dada espécie e o percentual de sementes que emergiram oriundo dessas sementes, em condições de campo, nos dá uma expressão do vigor. E o vigor é uma característica altamente herdável. Ela é oriunda da matriz, da qualidade da matriz, da qualidade genética do material semente. Então, o vigor é uma característica
que depende muito da espécie, intrínseca da espécie, mas que é afetado também pelas condições de campo existentes. E, por fim, para nós, o que é emergência? É o número de sementes que germinou no campo. Isso reflete o quê? O que refletiu no campo vai me dar dados de abundância, se eu usar número absoluto, ou de densidade, se eu usar números relativos, número de propágulos por hectare, número de propágulos por metro quadrado. Então, isso me dá a abundância, quer dizer, o número de sementes que formaram plântulas, porque a emergência é quando eu já tenho a plântula formada, tá? Essa emergência, tá? Essas plântulas, ou seja, esse primeiro estágio em que eu ainda tenho muitas espécies, os cotilédones, e em outras espécies ainda temos os zeófilos, isso é a minha plântula, em que ela emerge em função muito das características da semente. É aquela fase que ela depende da semente. Isso me dá a emergência. Então, esses três variáveis, esses três fatores, são estudados por nós. A germinação em laboratório, a germinabilidade no campo, a emergência no campo, e dele tiramos o potencial germinativo, que é o percentual de germinação, o vigor, que é o percentual de germinabilidade, e a emergência, que é o número de sementes que emergiram em campo. Esse é o ponto principal para nós que nós trabalhamos em nossos trabalhos. Para isso, nós temos trabalhado dividindo as sementes em classes de tamanho e usamos diferentes percentuais de espécies de cada uma dessas classes. Nós temos tentado trabalhar com o máximo possível em diferentes classes. Sementes muito pequenas ou extremamente, que tem mais de 100 mil sementes por quilo, até sementes grandes, que têm menos de 1.000 sementes por quilo. Temos procurado esse equilíbrio, lembrando que quanto maior a semente, mais cara ela é. Então, essa classificação de tamanho, a gente usa para calcular a densidade de semeadura por tamanho de semente. A gente tem um delineamento experimental padrão. Nossos estudos são feitos em detalhes em cada uma dessas parcelas. Nossos estudos são feitos no nível de indivíduos. Nós temos as parcelas trabalhamos em sistema de Henke, plantio de Henke, que são 3 linhas de semeadura. Traçamos parcelas que estudam cada uma dessas linhas. Então, fazemos um trabalho minucioso, indivíduo a indivíduo. Ao mesmo tempo, nós temos um protocolo firmado com uma linha do tempo de implantação e manejo da área. Então, nós tentamos diversificar o menos possível. Então, nós temos um protocolo que nós aplicamos, foi desenvolvido, testado e aplicado. Esse protocolo ele começa 150 dias antes do plantio e vai até... Agora, nós já estamos com algumas áreas já indo para os 4 anos, 3 e 4 anos de semeadura. Mas a parte mais intensiva da pesquisa se dá até os 720 dias, porque após os 720 dias, nosso aprendizado mostra que depende extremamente, mais ainda, de como se fazem as manutenções. Então, nós temos as diferentes etapas que são aplicadas, um protocolo. No laboratório, o protocolo também é bem detalhado. Esse protocolo faz os estudos de germinação de cada uma das espécies. Além disso, estudamos vários índices de vigor, várias metodologias que permitem que a gente avalie qual o melhor indicador que chegue mais próximo do resultado do campo. Então, o que nós queremos saber? Como é que eu consigo, no laboratório, aplicando técnicas e medidas de vigor, conseguir prever o que pode, em uma determinada fase, me dar a germinabilidade da semente no campo. Então, eu relaciono o vigor da semente no laboratório com o vigor do campo. Nosso objetivo tem sido identificar espécies com aptidão para semeadura, analisar esse comportamento e identificar os traços funcionais
que estão relacionados com essa aptidão de espécie. Nós temos várias áreas plantadas, mas nossa principal área de estudo, que é minuciosamente estudada, é uma área monitorada aqui na UFSCar, que está situada, cercada por fragmentos florestais, para que nós possamos estudar o aporte de novas espécies nessa área. Nós sabemos exatamente onde está cada indivíduo, então nós conseguimos saber que indivíduos vieram de fora e quais foram semeados. Esse nosso estudo mais detalhado começou em dezembro de 2017 e, desde então, nós temos trabalhado nesse monitoramento. Nós usamos o conceito de seleção de espécies pelo conceito de Elliott, com o Framework Species. Partimos de estudos de literatura em áreas de zona seca, que nos permitiram ter uma listagem de 177 espécies. Daí, nós retiramos as espécies que não são nativas e que são espécies de fora do Brasil, mas são usadas na restauração. Chegamos a, no final, 98 espécies tiveram que ser descartadas por não serem produzidas ou por terem dificuldade no mercado. E aqui eu quero destacar uma questão muito importante para a semeadura direta. É o fato de nós termos dificuldade de, na época de plantio, termos em quantidade e qualidade sementes testadas para que nós possamos fazer os ensaios, mesmo que, como a rede semente de Xingu, que é uma rede que mais produz, uma das redes, a rede semente do Cerrado, a rede do Vale do Ribeira, a rede semente do Portal, a rede Caatinga, que são redes que têm quantidades maiores de espécies, essas espécies às vezes têm dificuldade de serem armazenadas e, portanto, a qualidade das sementes no momento da semeadura direta, ela precisa ser avaliada. Então, nós conseguimos trabalhar com uma lista a partir de 177, chegamos a 38 espécies que estão sendo estudadas. Nós fizemos uma análise funcional da aptidão, analisamos variáveis como germinação, emergência, germinabilidade, sobrevivência dessas espécies no campo. O que é a sobrevivência? É o percentual dos indivíduos que emergiram e que conseguem chegar até os 720 dias, que é o nosso ponto-chave, entre 700, 750 780 dias, que é o ponto-chave da semeadura direta. Nós trabalhamos com o conceito de probabilidade de sucesso, que é uma relação entre a quantidade de sementes que emergiu e quantas sobreviveram. Então, nós comparamos quantas emergiram, percebam, isso aqui ainda tem os zeófilos, ainda é uma plântula, aqui nós já temos o segundo par de folhas, e, portanto, os cotilédones, aqui nós já temos uma muda, e aqui uma plântula. Então, a germinabilidade, ela leva em consideração a plântula. Então, nós vemos o que chegou, o que sobreviveu no final, até 720 dias, em relação ao que emergiu. Tá? Essa relação nós estudamos dessas espécies. Qual é a síndrome de dispersão, o tamanho das sementes, o grupo ecológico, se existe ou não dormência, o desenvolvimento das plântulas em termos de altura, diâmetro e predação, e estudamos aspectos da filogenia de cada uma dessas espécies. Dessas, as 38 espécies foram usadas a densidade de 250 mil sementes por hectare, e nós usamos os traços funcionais, e a partir deles, a partir da germinabilidade, nós conhecemos o vigor, da emergência, a densidade de planta, a altura, fatores como competição, reflete a competição por altura, a probabilidade de sucesso nos daria, então, foi usada para uma medida de aptidão. O crescimento em diâmetro, que mede a competição intra e interespecífica, o número de sementes por quilo para tamanho e sobrevivência, que nos dá uma ideia do estabelecimento das espécies. Nossos resultados mostraram que, em termos de traços funcionais, a dormência, que era uma característica dita
e que poderia mostrar que algumas espécies dormentes podem ser mais aptas do que algumas espécies não dormentes, nossos estudos mostraram que esse traço funcional, essa característica funcional, presença ou ausência de dormência, não afetou a emergência. Então, o número de plantas que emergiram ao longo do tempo, tá? Nas nossas condições que nós testamos, em várias condições, não diferiu entre as não dormentes e as dormentes. Quando nós estudamos aspectos de filogenia, por favor, alguém aí pode me dizer qual é o tempo? Quando nós detectamos e usamos o índice de distinção... Professora, quantos minutos? quantos minutos? Se não me engano, mais 5 minutos. Positivo. Quando nós olhamos a distinção taxonômica, nós verificamos, então, que as espécies, mais do que a família, tá, estão mais fatores como germinabilidade, emergência e sobrevivência. Características como o vigor da semente, da abundância, embora a gente tenha algumas famílias que se sobressaem, como Fabaceae e Bignoniaceae, que são capazes de mostrar maior densidade de indivíduos, a metodologia que nós usamos, ela independe do número de famílias ou do número de indivíduos que nós obtivemos de cada espécie. Mas ela permitiu mensurar, por distinção taxonômica, que é muito mais que a seleção deve ser feita no nível de espécies do que no nível de família, embora aparentemente isso não fosse uma evidência tão lógica. Então, para nós estudarmos a aptidão, isso deve ser feito no nível de espécie. A outra questão que nós observamos foi a questão de classificação das sementes por tamanho. O que a bibliografia nos dizia é que as sementes grandes são as que apresentam maior germinação. Confirmamos esse fato. Contudo, nós verificamos que as sementes médias, tá, eram as espécies que apresentavam maior variação, mas não diferiam das sementes grandes. Então, os resultados que nós obtivemos em termos de germinabilidade, lembrando que germinabilidade reflete o número de plântulas que emergem no campo, a quantidade de plântulas que emergem, tanto das sementes grandes quanto das sementes médias, não diferiu estatisticamente. No entanto, das pequenas, realmente foi o pior resultado, tá? Foi o pior resultado e foi significativamente diferente das sementes grandes. Então, isso quer dizer que as sementes médias, cujo custo é menor do que as sementes grandes, mostram um grande potencial para a semeadura direta. A outra questão importante que nós observamos, com base no conjunto dos estudos, é que nós identificamos o que nós chamamos de PCE, período crítico de emergência. Esse período crítico de emergência é aquele período que concentra maior número de indivíduos emergindo aqui. Isso pode variar de 30 a 90 dias e pode chegar em algumas áreas até 180 dias. Contudo, identificar o período crítico de emergência é extremamente importante, porque após ele, praticamente o número de sementes que se mantém, o número de plântulas que emergiram tem cerca de 80% de probabilidade de sobreviverem. Então, é nesse período da emergência que nós temos o ponto-chave para nós termos que trabalhar com essas espécies. E com isso nós identificamos 3 fases. A fase de emergência, que pode ser de 90 a 180 dias, a fase de desenvolvimento, que pode ser de 90 a cerca de 600 dias, ou de 680 a 120, e a fase de estabelecimento, quando as mudas elas começam a ter maior mortalidade em função da competição. Então, vocês veem que, embora a mortalidade aumente, ela é substituída ao longo do tempo pela emergência de algumas espécies e se mantém praticamente a densidade, a quantidade, o número de indivíduos fixos.
Então, isso é muito importante em termos de manejo da área, identificar. Quanto mais cedo do período das chuvas for feita a semeadura direta, maior será esse período da fase de emergência. E o que nós vimos em relação aos traços funcionais? Nós vimos que há uma alta relação entre a probabilidade de sucesso, ou seja, a aptidão em que uma determinada espécie tem probabilidade de chegar até a fase de estabelecimento em relação à germinabilidade, ou seja, o número de sementes que emergem em campo é altamente relacionado com a probabilidade de sucesso e sobrevivência. Nós vimos que a probabilidade de sucesso ela não se relaciona com a sobrevivência e nem com a densidade inicial de plântulas, mas sim com o que a gente denomina de persistência. Algumas espécies têm baixa densidade inicial, mas elas têm alta sobrevivência. Germinam, emergem 2 sementes e essas 2 sementes persistem até o final com alta sobrevivência. Então, a persistência, essa capacidade de ela se manter viva, muitas vezes é dissociada da densidade inicial, ser alta ou ser baixa. Tem a ver com a persistência da espécie. O outro fator que nós vimos é que a germinabilidade ela não se relaciona com a sobrevivência. Por quê? Porque a germinabilidade é a emergência da semente, a emergência inicial. Contudo, o que nós temos, o que leva as plantas a sobreviver ou não, maior ou menor densidade, é o manejo. E nós confirmamos a germinabilidade, ou seja, o vigor de semente, ele está altamente relacionado com a densidade inicial de plântulas. Então, isso evidencia a importância do período crítico de emergência e evidencia a importância de se saber, não o percentual de germinação, porque nossos dados mostraram que o percentual de germinação não tem relação com a probabilidade de sucesso. Eu posso ter uma espécie que germina muito bem no laboratório, contudo, ela não tem um vigor bom. Ela germina bem porque lhe deram condições ideais, mas em termos de campo, ela não tem vigor, seu vigor é baixo. E, portanto, eu tenho em campo uma densidade inicial baixa de plântulas. Nós vimos também que os filtros ambientais são distintos nas 2 fases. Na fase inicial, no período crítico de emergência, onde o vigor é extremamente importante, e ao longo do tempo a sobrevivência, onde após o momento que nós vencemos o PCE, o período crítico de emergência, nós dependemos da forma para que haja sobrevivência de práticas de manejo e para que esses filtros ambientais do ambiente sejam controlados. Então, nos nossos estudos, utilizando o PCA, analisando os traços funcionais e relacionando isso com o sucesso de estabelecimento das espécies, nós confirmamos que a probabilidade de sucesso realmente estava relacionada mais com a germinabilidade do que com a sobrevivência ou a densidade final de espécies que eu tinha, a emergência inicial. Nós vimos também que sementes menores, confirmando a literatura, tiveram menor sobrevivência e que nós tivemos uma maior aptidão para sementes de espécies com sementes médias. Nós vimos, pelos nos estudos, que a aptidão ela é uma aptidão que deve ser analisada em nível de espécie e não em nível de família. Cada espécie deve ser estudada em vários ambientes. E ressaltamos o vigor das sementes como uma variável extremamente importante para a aptidão das espécies e para o sucesso da semeadura. Então, a aptidão não teve qualquer relação com o grupo ecológico. Espécies não pioneiras apresentaram alta aptidão e se adaptaram bem à semeadura direta.
E aí nós temos alguns números que eu vou passar bem rapidamente. Nós conseguimos 60% das espécies, elas germinaram, nós conseguimos uma média de 14 mil indivíduos por hectare. Cada uma semente, para cada 18 sementes que emergiram, nós tivemos uma muda em campo que se estabeleceu, e chegamos, baseado nos dados que a gente tem feito, e considerando a utilização de semente de bom vigor, a gente pode baixar a densidade de semeadura direta nesse momento para 80 mil a 100 mil sementes por hectare. Ah, tá. É isso mesmo que eu ia falar, para já encaminhar para as considerações finais, tá bom? Então, baseado nos nossos estudos, nós consideramos que é importante que a seleção de espécies seja baseada no tamanho das sementes e no vigor, porque isso tem a ver, o tamanho tem a ver com o custo, e também que isso seja feito em proporções distintas, médias, grandes e pequenas, mais média do que grande, e reduzir as pequenas, o número de espécies, que os filtros iniciais durante o período crítico de emergência, eles têm que ser priorizados. Esse período, ele é muito, o manejo tem que ser intensificado, e depois o manejo deve visar a questão de sobrevivência. A quantidade de sementes, ela pode ser determinada com vigor, mas, infelizmente, são ainda necessários testes de vigor que sejam desenvolvidos e padronizados para as espécies florestais. Desculpa ultrapassar o tempo. Nós estamos aqui no LASEN, nosso e-mail lazoen@ufscar, essa é a nossa equipe, todos que participaram do projeto, os que estão e os que não estão. Muito obrigada, agradeço a atenção, a paciência, peço desculpa e agradeço a todos os alunos que nos ajudaram nesse trabalho.